Olá, pessoal, boa tarde. Olha nós aqui de novo, segunda-feira, quarta-feira eu já... tem live sim, gente, entra na live que eu me atrasei um minutinho. Quarta-feira foi feriado, por isso que eu não entrei na quarta-feira, porque eu fui na casa das minhas netinhas. Olha aí, alguém tá entrando aí, quem será? Patrícia Correia, ainda bem, Patrícia, que eu dei uma atrasadinha, ainda bem que você entrou. Tá entrando mais gente aí. Vamos ver quem é. Patrícia, vamos ver quem mais entra. Deixa eu pegar um texto aqui que eu separei para nós. Que o Senhor guerreia as nossas guerras, segundo Crônicas. Tô guardando vocês entrarem aí, porque eu dei uma atrasadinha de 1 minuto. Segundo Crônicas 32, 8. Achei. Vamos lá, tá todo mundo aí, Terezinha, 31, 32, versículo 8. Ok. Oi, gente, quarta-feira eu não entrei e não pude avisar vocês, porque era feriado, eu esqueci que era feriado. Eu fui passar o dia com as netinhas lá do meu filho. E ontem eu dormi na casa da outra neta. Mas eu me atrasei agora um pouquinho por distração. Eu alterei meu programa da manhã, acabei me distraindo. Mas a paz do Senhor Jesus para todas que estão conosco. Clarice, Laurito, Ivone, Liliana, Patrícia, Cristiane, todo mundo tá aí. Eu é que dei uma pequena distraída com o meu horário. Eu vou primeiro orar pelas pessoas enfermas, eu tenho uma listinha de pessoas enfermas. Hoje entraram mais 2 pessoas que me pediram oração. Nós vamos orar por essas 2 pessoas a mais e também pelas pessoas enfermas. Tem um negócio aqui, a Rosinha tá perguntando se eu não... Eu entrei, Rosinha, tenta de novo, não posso te avisar. Entrou, a Rosinha entrou. Que bom. Eu dei uma atrasadinha porque eu dormi na casa da minha filha Juliana, mas cheguei cedo. E aí atrasou minha programação de casa, mas eu me distraí com o horário. Mas enfim, a paz do Senhor Jesus, vamos orar pelos enfermos. Eu vou orar daqui, você vai orar daí e Deus vai nos atender a todos, com certeza. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu quero colocar nas tuas mãos a Rosana, seu filho Raul, o Zé Bispo, a Manu do Bruno, a Cristina, que está melhorando muito, tio Ismael, tia Senira, tia Tereza, o Ademar, a Eulália, a Neide, a Deda, o Edivaldo, o Sabino, a Rose de Uberaba, a Sandra da Tati, o Romano, o Luiz da Silvia, doutor Valdenir, toda a família da Silvia, a criança que caiu na piscina já está curada, muito obrigada. Uma criança que ontem quebrou o bracinho, chamado Maria Alice, colocamos nas mãos de Deus. Coloco nas mãos de Deus também a família do Judson, Raquel, Laura, Sara, Benjamin e Melissa. Também a Nilce, que está melhorando, graças a Deus. A Rose lá de Uberaba, já orei. E eu quero pedir, Senhor Deus, que o Senhor esteja com todos os enfermos. Peço também pelo Lucas, filho da Lene, que joga bola, precisa de saúde, de disposição. Que o Senhor coloque a tua mão nessas pessoas e traga para nós, Pai, os livramentos que nós precisamos. Porque nas suas mãos há força e há poder. E o Senhor nos ama de uma maneira incondicional. Por isso nós te exaltamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridas. Rosinha. Já orei pela Nilce. Acabei de orar pela Nilce, viu, Rosinha? Lilian, Ivone, Clarice, Laurito, Terezinha. Tem mais um monte de gente. Teve gente que... Cristiane. Teve quem entrou e não me viu lá. Pensou que eu não ia ter célula, ia ter live hoje. Célula não, live. Então é o seguinte, eu quero agora à tarde, a Val tá ali também, eu quero falar sobre resiliência, né? Resiliência, eu até anotei aqui o que é, mas eu não vou falar em palavras técnicas.
resiliência é a capacidade que Deus nos dá para enfrentarmos os momentos difíceis da vida, né? As circunstâncias difíceis. Boa tarde, Val. Paz do Senhor Jesus para você. Então, resiliência é uma capacidade que Deus coloca dentro de nós para nós aproveitarmos as situações difíceis, para nós superarmos as situações difíceis e para vencermos, né? Todo mundo tem algum problema na vida, né? Todo mundo em algum momento, né? Nós não vamos viver de sofrimento, nem nem oi, oi, oi. Mas em algum momento todos nós temos alguma luta, né? E eu quero falar hoje do Nick Vujicic, aquele menino, ele não é americano, acho que ele é, bom, enfim, mora nos Estados Unidos. Ele é estrangeiro, mas mora lá nos Estados Unidos, não sei se é de família russa, qualquer coisa assim. Ele nasceu sem os braços, né, no toco, e sem as pernas, então ele só tem o tronco, né, da cabeça até o tronco, né? E eu quero falar um pouquinho sobre ele. Mas antes de falar sobre ele, eu quero ler para vocês um versículo que fala que Deus é quem batalha as nossas lutas, Deus é quem guerreia as nossas guerras. Deixa eu achar aqui, que eu já anotei, só preciso achar. Com ele, 2 Crônicas, capítulo 32, versículo, vou ler o 7, o 8 e o 9. Sede fortes, viu, minhas amadinhas? Sede fortes e corajosas. Não temais, nem vos assusteis por causa do rei da Síria, ou por causa dos problemas que nós temos, nem por causa de toda a multidão que está com o inimigo. Porque há conosco maior do que o que está com ele. O que está conosco é maior. Glória a Deus, né? Maior é o que está em vós do que o que está te aborrecendo. Com ele está o braço da carne. Mas com vocês aí da live, comigo, né? Está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. Aleluia! Eu creio nisso. 2 Crônicas, capítulo 32, versículos 7 e 8. Então, as nossas lutas, os nossos desafios, os nossos problemas. Hoje, por exemplo, ó, eu tô com uma blusona de lã, porque nós estamos no mês de novembro, dia 7, acho que é hoje, né? 7 de novembro, e tá um frio, né? Eu liguei para minha amiga de país frio, e ela falou, hoje aqui tá calor. Foi engraçado, né? As coisas estão meio descompensadas no nosso planeta, mas vão ser compensadas se Deus quiser. Então, vamos falar um pouquinho de resiliência, quer dizer, a capacidade que Deus coloca dentro de nós, para nós enfrentarmos os desafios da vida, que não são poucos, mas sair vitorioso, né? Não deixar que eles nos desequilibrem emocionalmente, espiritualmente, fisicamente, né? Não se deixar abater pelas as circunstâncias negativas, que são muitas que a vida nos dá, né? Então, esse Nick Vujicic, esse menino, nasceu numa família cristã evangélica. Tá frio em São Vicente também, Cristiane? Engraçado, né? Não podia, aí é uma terra quente. Então, o Nick Vujicic nasceu de uma família evangélica, pai e mãe evangélicos, saudáveis, né? Não era uma criança que veio de pais doentes, não era uma criança que veio de pais viciados. As circunstâncias eram favoráveis. Entretanto, quando o bebê nasceu, né? Eu não me lembro se eu já falei isso para vocês, mas eu gosto muito de falar desse assunto. Não só dele, tem outras pessoas vitoriosas, mas esse menino eu gosto muito de falar dele. Então, o Nick, quando nasceu, o pai ficou tão assustado, tão abismado, que ele se desanimou na fé, ele ficou revoltado com Deus. Como pode? Nós oramos pelo bebê, nós temos boa saúde, nós somos família cristã, não é fruto de alcoolismo, não é fruto de droga, não é fruto de doença nenhuma. Como isso vai acontecer? Deus não tem obrigação de nos responder todas as nossas indagações, mas por amor,
Ele cuida das nossas emoções de tal maneira que a gente entre no eixo do equilíbrio e da satisfação e do prazer e da esperança. Mas a mãe dele, apaixonada pelo bebê, pedindo a Deus direção, como que eu vou criar, como que eu vou fazer, e ela foi uma mãe extremamente dedicada. O pai também foi, o pai ficou meio revoltado, mas depois ele se empenhou pela criança, vieram outros filhos e tal. As tias ajudavam, os primos ajudavam, porque ele ficou um bebê que não anda, né? Não vai andar nunca na vida, não tem pernas. Não vai pegar nada na mão, porque não tem mão nem braço, né? Então é uma coisa bem trágica, né? Mas tinha uma cabeça ótima, o tronco dele, toda a parte biológica funcionando bem e tal, né? Mas é claro que era uma pessoa deficiente, né? Extremamente deficiente. Uma coisa é você não ter uma mão, você não ter um braço, você não ter uma perna ou um pé ou uma orelha, mas quando você não tem os dois membros superiores e os dois membros inferiores, você fica, né, um tronco só. E aí, ele teve uma infância razoavelmente normal, com o carinho da mãe, todo mundo ajudando, pega no colo e leva e traz, e vê televisão, e ensina tal. E no tronco dele, no lado de uma perna, nasceu um tipo de um pezinho, um pedacinho assim no tronco, não na perna, né? E aquele pedacinho ali, ele faz maravilhas. Bom, ele aprendeu a subir no sofá, mesmo não podendo andar e ter pernas, subir na mesa, enfim, ele aprendeu um monte de coisa, foi aprendendo, foi ensinando, ele estudou. E na adolescência, ele teve uma fase de crise emocional, como todo adolescente tem, né? Aquela ebulição de hormônios no nosso organismo. Então vem as revoltas, por quê? Por que Deus fez isso? Por que Deus fez aquilo? Por que o sol é quente? Por que a nuvem é fria? Por que a noite é escura? Por que tem estrela um dia, outro dia não tem? Aquelas indagações tolas, algumas inteligentes, algumas tolas que nós temos na nossa mente na adolescência por conta de toda a confusão hormonal que a gente tem. É uma fase, está crescendo, quem é normal, o braço derruba tudo que pega, tropeça. Bom, enfim, é uma fase confusa para todo mundo. Mas graças a Deus que tudo passa na vida, né? Mas aí ele quis até se matar. Ele queria ir na banheira e morrer afogado, mas ele nunca ia para a banheira sozinho, né? Ele nunca tomou um banho sozinho, então nem para morrer ele tinha autonomia, né? Nem para partir para o suicídio ele não tinha autonomia. Mas aí todo mundo orando, os pais, né? A família toda, a igreja, e ele foi encontrando o amor de Deus. Ele foi vendo que se o microfone não nasce do nada, né, o microfone que a gente usa, ele nasce de uma necessidade, de uma pesquisa científica, né, até que chegaram a uma conclusão que ele tem uma utilidade boa e aí fizeram o microfone. Se até o microfone tem uma razão lógica de existir, por que o Nick não teria? Por que Deus não teria um propósito para a vida dele? E ele foi crescendo no conhecimento da Bíblia, no conhecimento de Deus, e foi se tornando um homem muito resolvido. Ele fez 2 faculdades. Com 17 anos, ele abriu uma fundação sem fins lucrativos para ajudar as pessoas a se aceitarem, aceitar o amor de Deus e a ser um estimulador das pessoas, né? Ele se tornou um grande estimulador de pessoas. Ele faz palestras nas escolas, ele faz palestras, por exemplo, ele fala assim, você que tem o teu corpo inteiro, vai estragar ele com droga? Não faça isso. Você que tem teu corpo inteiro vai ficar curtindo um complexo? Vai estudar, vai trabalhar. Então ele é uma pessoa que traz ânimo na vida das pessoas, traz esperança. Ele ajuda as pessoas a se encontrarem, primeiro com Deus e depois a valorizar aquilo que Deus pôs na própria vida de cada um de nós. E aí o que aconteceu? Ele aprendeu a dirigir, naturalmente, que é um carro totalmente adaptado para ele, né? Quem não tem os troncos, usa tem assim como se fosse vou botar o batom aqui para você ter uma ideia. Tem uns pinos assim, que você mexe com a boca e você direciona o carro.
E tem uns adaptadores também no tronco que direciona o... esqueci lá do carro, como é que chama? Embreagem e tal. Tem um nome lá. Os freios e embreagem, mas é outro nome. Pedais. Então, com a parte do tronco você mexe nos pedais. Com a parte da boca você mexe no volante. É claro que é um carro cientificamente preparado, adaptado para que ele pudesse usar. Aí o que aconteceu? Ele podendo dirigir, ele já avançou na liberdade dele. Aí fizeram cadeiras de roda adaptada que ele podia usar, usando o mesmo processo dos pinos que direciona a cadeira. Ele foi adquirindo autonomia, porque quando você está bem aqui dentro da cabeça e aqui dentro do coração, não tem obstáculo. Nós temos que estar bem aqui e bem no coração. Se a Bíblia diz que Deus guerreia as nossas guerras, não tem obstáculo que vão nos parar, não tem problema que vai parar a nossa vida, nós vamos avançar e vamos adquirir tudo aquilo que Deus planejou para nós. E Deus não planeja ninguém para ficar sofrendo, ai, 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 oi, oi, oi. Deus planeja que você tenha uma vida suculenta, equilibrada, satisfeita, resolvida e um ajudando o outro, né? É aquele exército de pessoas que um ajuda o outro. Então, o que aconteceu? Imagina vocês que ele se casou. Olha que coisa maravilhosa. Casou com uma moça muito bonita, muito jovem. O casamento dele foi... Eu tenho vários livros dele, vários livros, e cada livro tem uma parte muito linda da vida dele. E quando eu leio a vida dele, eu penso assim, quem sou eu para me queixar? De quê? Né? Nada te falta, tá tudo bem, o Senhor é contigo, né? Deus te ama, enfim. A gente fica com resiliência, né? Com vontade de superar os limites da vida. E esse menino se casou, foi um casamento lindo, com festa, com tudo. E ele, não é só que casou, ele tem 4 filhos. Porque no tronco dele tudo funciona, tem vida sexual normal, né? E ele tem 4 filhinhos e vive uma vida saudável, uma vida resolvida. Então, o que eu quero dizer para vocês hoje? Nós estamos vivendo um momento de desilusão, né? Ai, 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 oi, 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 não é isso que eu orei, não é isso que eu esperava. Mas, em primeiro lugar, que a nossa vida não acabou. A história não acabou, né? E quem já leu o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, sabe que tudo acaba bem, não é? Se tudo acaba bem, não precisamos ter medo de nada, seja qual for a circunstância. E no caso do Nick, ele teve resiliência, ele venceu, ele foi estudando, foi se preparando, foi exercitando, foi se empenhando e hoje ele é uma pessoa absolutamente resolvida, né? É claro que ele tem uma equipe de pessoas que cuidam dele, tem a esposa, tem um acompanhante, né? Porque como é que você vai fazer as coisas sem o braço e as mãos? Mas ele tem uma cabeça excelente, então ele usa o que ele tem, né? Essa cabeça excelente, esse coração transformado por Jesus Cristo, ele usa tudo isso para levantar as... Desculpa, engasguei aqui. Para ajudar e levantar as pessoas desanimadas. E é para isso que nós existimos. E quando a luta vem, amado, na nossa vida, não são as coisas que nós temos à mão, do sucesso, a inteligência, os estudos, o corpo, a beleza, a juventude, não são essas armas que vão nos dar vitória. Nós só precisamos de uma arma, aquele versículo que eu li no começo, né? Sede fortes e corajosos, não temais, não tenha medo. Nem vos assusteis por causa do rei da Síria ou por causa do problema que você está vivendo, seja qual for, saúde, dinheiro, país, eleições, seja qual for o problema. Sede fortes e corajosos e não temais, e nem vos assusteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele. Porque existe um, né? Conosco, que está conosco, que é maior do que todas essas coisas. Então, o que nós temos que fazer em tempos de guerra? Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, né?
nunca pare de orar, nunca pare de esperar com esperança. Então, em tempo de guerra, difíceis, não é cruzar os braços, não é chorar, não é desanimar, não é dizer por quê, Senhor? É continuar crendo, confiando, orando e um apoiando o outro e avançando na vida cristã. Então, é avançando que a gente consegue as vitórias do Senhor. Então, em tempo de guerra, não pare de lutar. A luta é espiritual. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a nossa luta é contra espíritos malignos, né? E esses espíritos malignos foram vencidos na cruz do Calvário pelo Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a nossa segurança. Vida de oração, vida de alegria, vida de esperança. Vamos continuar, nós estamos vivos, nós temos um corpo perfeito, nós temos saúde, nós temos esperança, nós temos salvação na nossa alma, nós temos Jesus como nosso Senhor e vamos prosseguir. Vamos prosseguir para o alvo, que é fazer a vontade de Deus. E o Senhor, né, aqui diz assim, com ele está o braço da carne, no 32:8. O Senhor nosso Deus, com ele está o braço da carne. Mas conosco, né, comigo e com você, está o Senhor nosso Deus. Ele é o autor da nossa vida, ele nos ama. Nós somos como ele diz que ele nos ama, ele cuida de nós como a gente cuida da menina dos olhos, né? Você não deixa ninguém botar o dedo nos seus olhos, você está sempre com o olho protegido pelas pálpebras, né? Assim nós somos protegidos pelo Senhor, né? E aqui no texto também do verso 8, no final do verso 8, diz assim, segundo Crônicas 32:8, o povo cobrou o ânimo, o povo se animou com a palavra de Deus, com esta palavra que eu dei para vocês hoje, sede fortes e corajosos, seja qual for o desafio, seja qual for a circunstância, não vamos desanimar, porque você sabe que a pessoa animada, esperançosa, alegre, otimista, ela tem as defesas do organismo funcionando bem, né? Então, a defesa funcionando bem, você tem saúde, você tem alegria, você tem esperança, você tem coragem, você tem força para vencer. Mas quando as nossas defesas estão amarradas pela tristeza ou pelo desânimo, você está vulnerável às doenças, vulnerável à depressão, vulnerável ao abatimento, mas nós não vamos nos abater. Porque conosco está o braço do Senhor que guerreia as nossas guerras. O Deus que cuidou do Nick Vujicic, o menino tão deficiente, e hoje ele é um homem de sucesso. Ele faz palestras no mundo inteiro, ele tem a agenda dele lotada, né? E ele desfruta dos filhos, da esposa, viaja, vai à praia, ele faz tudo, vai ao hotel, vive uma vida integral, uma vida completa. Por quê? Porque não são os braços nem as pernas que nos dão vitória, mas é a graça do Senhor na nossa vida. E ele tem a graça do Senhor. Então é isso, amadinhas. Eu vou orar aqui rápida. Teve aniversário eu preciso botar em dia esses meus aniversários. Teve o aniversário da Eulália. Hoje é o aniversário do Manuel, da nossa célula. Estamos orando pelo Manuel. Teve o aniversário do Zé Carlos, teve o aniversário da Ana, então vamos cantar parabéns para esse pessoal, né, para que Deus abençoe a vida deles e enriqueça de saúde, de vigor, de esperança, de alegria. Vamos orar? Eu vou orar, depois eu vou cantar parabéns. Senhor, obrigado pela vida do Manuel, pela vida da Ana, pela vida do Zé Carlos, pela vida da Eulália e de tantos outros que fizeram aniversário nessa semana. São tantas pessoas, Pai, que todas elas recebam a proteção, a graça, coragem, saúde, alegria, esperança, crescimento espiritual. Sejam pessoas, sejam colunas na igreja do Senhor Jesus. Venha o teu reino, Senhor, sobre todas elas. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Parabéns a vocês nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida.
com Deus ao seu lado, num doce porvir, que a vida lhe seja um eterno sorrir. E pode sorrir quando está triste também. Um eterno sorrir com a bênção de Deus. Amém? Amém, queridas? Eu vou orar. Não tem muito tempo mais não, né? Eu não vou orar hoje pela live toda, que é muita gente. Vou orar só por vocês que estão aqui conosco hoje. E quarta-feira, se Deus quiser, teremos live na quarta-feira. Se Deus quiser, vocês estejam conosco, tá bom? Você pode usar aquilo que você tem sem medo, foi Deus que lhe deu. Ele sabe o que você é capaz. É isso aí, Rosinha. É isso aí, tô cheia de amigas filósofas, cheia de discípulas que sabem tudo. Vamos orar a Deus então? Pai querido, obrigada por essas amadas que estão aqui conosco, pelas que fizeram aniversário, pelas que estão aqui, que todas elas sejam guardadas, protegidas, animadas, estimuladas e que nós sejamos aquelas que oram, que clamam, que buscam, que recebem as coisas do Senhor. Que sejamos pessoas que não desanimam, mas que prosseguem, animadas pela palavra de Deus. A tua palavra nos dá ânimo, Senhor. A tua palavra nos dá esperança. A tua palavra nos dá saúde e alegria. Vem sobre nós o teu reino, sobre nossa família, sobre a nossa nação brasileira. Vem, Senhor, o teu reino sobre nós. Livra-nos do mal e nós agora, na autoridade de Cristo Jesus, declaramos frustrado todos os planos do maligno. Tudo que se levanta na nossa vida e no nosso país, que vem das trevas, seja frustrado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe a todos nós. Quarta-feira estaremos de volta, se Deus quiser. Tinha alguma coisa que eu tinha que falar para vocês aqui, eu esqueci, mas depois eu vou lembrar. Às vezes eu vou passar, lembrei, vou passar no Face uma mensagem, em vez de eu botar no departamento de notícias, eu boto na foto. Por isso que a minha foto tá com uma montanha, um negócio assim, mas eu vou agora mesmo trocar essa foto do meu perfil, tá bom? Amo vocês, fiquem com Jesus e até quarta-feira, se Deus quiser. E ele há de querer. Tchau, tchau!